Olá, estamos aqui agora no capítulo 3 do livro do profeta Samuel, do primeiro livro, e eu já te convido para que você, entrando no canal, acesse a playlist onde a gente tem postado todos os dias praticamente uma reflexão da palavra do Senhor, neste caso, no livro do profeta Samuel. E a gente chega aqui depois daquela dura palavra que o sumo sacerdote Eli recebeu, a gente chega naquela experiência que quase todas as crianças que frequentam a igreja acabam conhecendo, que é aquela situação onde Deus falou com Samuel pela primeira vez. O texto vai dizer, em Samuel capítulo 3, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Então essa palavra as crianças em geral conhecem, crianças que têm uma educação numa cultura cristã, e aí Deus fala pela primeira vez com Samuel, ele corre no sacerdote Eli e fala assim, você me chamou? Aí ele fala assim, não. Quando ele volta para o seu leito, Deus o chama pela segunda vez, Samuel. E aí ele vai no sumo sacerdote Eli e ele fala que não o chamou. Aí pela terceira vez, Deus chama o Samuel e ele vai no Eli, quando Eli fala assim, deve ser Deus querendo falar com esse menino. E aí ele fala assim, olha Samuel, se você ouvir a voz de novo, você fala Senhor, que o teu servo ouve, ou que o teu servo escuta. E aí o Samuel voltou, Deus o chamou, né? E ele diz, faz conforme a instrução que ele recebeu do sumo sacerdote Eli. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Diz o Senhor a Samuel, olha a palavra que Deus fala para o menino, que segundo Flávio Joséfo, deveria ter em torno de 12 anos. A gente sabe que é um menino até pelo jeito dele, de ele perguntar ao sacerdote, né? E aí olha o que Deus diz para esse menino. Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos, vai dar até zumbido. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgaria a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares, ou seja, nem com aquele sacrifício que envolvia a morte de animais, e nem com aquelas ofertas pacíficas de alegria, nada iria mudar o que Deus tinha decidido para a família de Eli, acerca de tudo que já tínhamos visto até o vídeo anterior, que eu vou deixar o link aí para você. Aí vai dizer o texto, ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor, porque lá em 1 Crônicas vai dizer que o Samuel ele era porteiro na casa do Senhor. Então, ele abriu as portas do tabernáculo, né? Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo o que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, olha o que Eli vai dizer acerca daquelas coisas que Deus diz para Samuel. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, né, desde o norte até o sul, é como falar desde o Oiapoque, que é o Chuí no Brasil, então de Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, que era o local de culto, né, ali nas regiões de Efraim, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. É interessante
que essa história ela nos traz pelo menos 5 pequenas lições que é importante a gente compreender, porque aqui começa então, nós íamos de uma trajetória dos juízes, que eram todos desajuizados. Te sugiro dar uma visitada na playlist sobre o livro de Juízes, nós temos ali profundas lições espirituais. Aí depois vem o último juiz, ou penúltimo juiz, que era o Eli, que era mais sacerdote do que juiz. E aí vem o Samuel, nessa esteia de ser juiz, sacerdote, mas ele acabou sendo mais profeta. E o Samuel era um menino que desde pequeno ele tinha evidências, ele não sabia muito lidar com aquilo, mas ele foi chamado pelo Senhor a partir daquele desejo de Ana que ela soube muito bem entregar ao Senhor. Por isso, eu queria deixar aqui para a nossa meditação 5 liçõezinhas que este capítulo 3 de Samuel nos deixa. A primeira é isso, é que a ausência de Deus no sentido macro, geral, não significa que Deus esteja ausente no campo individual, porque o texto começa dizendo que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, ou seja, Deus quase não falava. Em que sentido? Aquele povo que vinha lá da leva dos juízes, que não adorava o Senhor de todo o coração, que só estava preocupado em ter um rei, em estabelecer a liga tribal, eles não buscavam o Senhor e Deus não falava. Então, isso acontece muito, né? Até nos nossos dias, quando você vai vendo, aqui você está falando de um povo que tinha religião, que tinha ritos, que tinha tradição, que tinha a lei de Moisés. E por que a palavra do Senhor era muito rara? Porque eles praticavam todas estas coisas, mas não tinha lugar para Deus ali. E vai sendo assim na história da humanidade, igual hoje nós estamos num período onde o Brasil se considera um país cristão, um governo cristão, um monte de coisa que é apetecível aos crentes. Mas é interessante, o Senhor não tem falado de maneira geral. Por outro lado, assim como ao indivíduo, ou Samuel, Deus tem falado com muitos indivíduos. Deus está fora dessas coisas aí, até as frases denunciam, né? Deus está acima de todos, bem longe de todos. Ou seja, só tem discurso, tem forma de piedade, mas não nega-lhe o poder. São como símbolos ou sinos que fazem barulhos exatamente por estarem vazios, né? Então o Senhor está ausente no sentido global, no sentido geral. A Terra vai caminhando para aquilo que os seres humanos desejam, caminhando para a destruição, porque os seres humanos desejam. Seres humanos amam ser explorados, seres humanos amam ser surrupiados, brasileiros amam que se privatize o SUS, mesmo que eles precisem do SUS, e mesmo que no fato de que quem vai fazer isso nunca precisou do SUS, então eles estão tirando de quem não tem, né? Mas os brasileiros têm amado os gafanhotos do inferno. E aí a palavra do Senhor fica muito rara. Agora, com Samuel ele estava falando. Embora tenha esse episódio aqui, certamente Samuel tinha outras experiências. Quem tem dons de vidência, né, de profecia, visões, línguas estranhas, sabe que desde pequeno alguma coisa te acontecia e você ficava com medo de falar com alguém, para alguém, porque você ficava com medo de ser taxado de louco. Mas já são os dons do Senhor. Na nossa cultura, quando as pessoas são descobertas nos seus dons, alguém fala assim, você tem que desenvolver a mediunidade. E essa é a diferença entre ser profeta e ser médium, eu diria. Porque ser profeta é algo que Deus vai se revelar, que Deus não vai atormentar a sua vida, que você não precisa desenvolver, não é mediunidade que você vai receber uma entidade para poder passar para os outros. É o fato de que o Senhor vai se manifestar em você, mas você não vai deixar de ter as suas características como pessoa, né? Quando alguém, por exemplo, está sob efeito de psicografia, você pega a letra da pessoa falecida, você pega os trejeitos da pessoa falecida. Já a profecia ou a visão é algo que o ser humano age em parceria com o Senhor. Eu lembro de uma pessoa, por exemplo, quando foi entregar uma profecia, ela, tu minha selva, ou seja, o Eterno falando com alguém a partir do arcabouço letrístico desse alguém. Ao invés da pessoa falar serva, falava selva, né? Ao invés às vezes a pessoa tem visões e ela vê conforme as limitações dela, porque é Deus falando sem fazer com que você deixe de ser você, sem fazer com que você deixe de ser humano, sem fazer com que você deixe de ter as suas limitações, né? Já na mediunidade, você muda os trejeitos, né? De repente alguém ali numa sessão de Umbanda recebe um preto velho,
aí a pessoa cria uma outra coisa que toma conta dela. Ou quando o espírito do herê baixa em alguém, e aí a pessoa quer pipoca, a pessoa faz pirraça igual criança, então muda a personalidade. Já a vidência, a profecia, a visão, não. Você não vai deixar de ser você. Né? Porque o Senhor nos fez para sermos pessoas. Ele não é invasivo. Então, Deus não estava falando com um todo, mas com o menino Samuel, ele estava falando como neste dia o Senhor está em silêncio para esse país que tem se entregado à pior cegueira, que a gente acha que a gente saiu de uma corrupção de governos anteriores. Nós nos entregamos, eu falo nós porque infelizmente eu sou brasileiro nessas horas, vou ter que assumir para mim a cegueira dos meus co-cidadãos, né? Que é o quê? Em nome de um discurso cristão, todo mundo caiu no engano do espírito do anticristo, no sentido de que eles falam de Jesus e mostram suas cores e querem se impor, e na verdade Jesus está longe disso. Jesus continua falando com Samuéis. Né? Eu me lembro de uma experiência que eu tive com jovens numa congregação, a última igreja institucional onde eu congreguei, de onde eu fui expulso. E eu lembro que um rapaz recém-convertido veio me contar um sonho que ele teve, ele não entendia nada, estava igual Samuel aqui, o Senhor falou com ele, e ele não tinha entendido e discerniu o que deveria me contar. E o sonho dele, ou a visão que ele teve, foi assim: Jesus estava no meio, né, da gente, daquela moçada que a igreja achava esquisita, Jesus ali no meio, aquele cara tinha convertido porque ele veio frequentar um culto ou um estudo bíblico com a gente e foi ficando por ali. E aí ele via que Jesus estava com a gente, coisas extraordinárias aconteciam, mas quando as autoridades daquela igreja chegavam perto daqueles adolescentes e jovens para ver o que estava acontecendo, Jesus entrava no caixão e ficava morto. E aí eu falei com ele: pois é, discerniste bem, o Senhor te revelou. Que é isso, Jesus não está preocupado em se impor, nem sobre a própria instituição que leva nome de igreja. Quando as lideranças queriam saber o que estava acontecendo no nosso meio, Jesus se escondia no caixão e eles até ficavam pensando: esses meninos têm problemas mentais, esses meninos são meio doidos, sei lá o que esse povo está fazendo. Aí eles se afastavam, Jesus saía do caixão e começava a fazer um monte de coisa com a gente e através da gente. Era muito interessante. E é isso, Jesus ausente da instituição, mas Jesus falando com e por meio de indivíduos. Porque o evangelho dele está sendo pregado o tempo todo. E o reino de Deus não vem com visível aparência. Então ele estava ausente do povo de Israel, porque o povo de Israel nem o queria ali, o povo de Israel só queria um rei. Mas ele estava presente com Samuel, com Ana, com todos os piedosos que existiam à época. Né? Então a ausência no sentido macro não significa ausência no campo individual, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A segunda coisa que a gente vê no versículo 7, lá vai dizer assim: Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Isso significa que o Samuel, ele não conhecia o Senhor no sentido de que ele não sabia ainda o que fazer com o exercício daqueles dons, daquelas visões, né, daquelas experiências místicas. Até porque a pessoa tem que aprender a discernir o que é sonho, o que é desejo, ou até o que é desejo misturado com profecia, ou o que é a palavra de Deus. Então, ele não conhecia o Senhor nesse sentido. E nesse caso, o que a gente pega aqui? É que, para quem é vocacionado, conhecer o Senhor, conforme diz aqui no texto que Samuel ainda não conhecia, é porque conhecer o Senhor está intimamente relacionado com exercer o ministério. Olha, o Samuel não conhecia o Senhor, mas ele não conhecia o Senhor nesse sentido de ter discernimento claro do que era profecia, de quando era Deus falando, essas coisas. Mas ele já era do Senhor. E isso que eu acho legal, porque antes de a gente conhecer o Senhor já nos conheceu, Ele está falando conosco. E a gente precisa se abrir e dizer: Senhor, será que o Senhor já me conheceu e ainda não consigo discernir o Senhor na vida do próximo? Porque aqui o Samuel não conhecia o Senhor em relação às suas visões, às suas vidências. Mas o Senhor nos avisou lá em Mateus 25 que muitos de nós estamos perdendo a chance de conhecer onde mesmo? No preso que a gente não vai visitar, no mendigo que a gente julga como perdido, né? No pobre que a gente não quer dar assistência, no enfermo que a gente não vai visitar,
nas pessoas despidas que a gente não quer vestir, a gente está deixando a oportunidade de conhecer o Senhor. Então, o Senhor nos conhece, mas Ele está aguardando ser conhecido por nós, como aconteceu aqui com Samuel. O terceiro princípio é que Deus fala com quem Ele tem de falar, independentemente das limitações perceptivas. No geral, você viu aqui na leitura o que Deus falou com Samuel ainda menino. Ele falou coisas pesadas. Mas por que Deus disse essas coisas pesadas para o Samuel? Primeira coisa que eu e você precisamos entender. No geral, Deus não tem por que usar bebês se Ele tem tantas pessoas com o cérebro trabalhado, desenvolvido, a cognição já nos seus estágios avançados, conforme as teorias de Piaget, né? Para que Ele vai usar bebê para fazer show? Outro dia eu vi um pastor pegando o neném e botando a mãozinha do bebê sobre os outros, todo mundo caía. E isso era um surto coletivo, porque com tanta gente adulta lá, quem gosta de espetáculo é Satanás. Satanás quer pegar bebê e fazer falar. Jesus só vai usar um bebê se não tiver mais ninguém. Ele usa até a mula, se não tem ninguém ali para discernir, para fazer o papel do discernimento eterno. Mas em geral, sempre o Senhor vai falar com a gente no devido tempo, na maturidade precisa. Então por que Ele falou essas coisas pesadas ao Samuel? Porque o Samuel ia ter um ministério profético profícuo. Ele iria ter um ministério profético longo. Ele iria preparar o rei segundo o coração de Deus para Israel. Então, esse menino que viria se tornar esse homem, essa figura maravilhosa em Israel, esse sim já poderia ouvir coisas na sua tenra idade. E aí, cada um conforme a luz que recebeu. Eu me lembro que a minha formação em ciências sociais e até em psicologia, quando eu tinha 11 anos de idade ou 10 anos de idade, eu já prestava atenção na propaganda política. Eu sabia que no meio daquilo que a sociedade fazia chacota, tinha elementos ali para a gente discernir o que era ideologia, o que era estrategismo, o que era a pessoa ganhar porque ela conseguiu dar rasteira em alguém, o que era a pessoa ganhar uma eleição porque ela era digna de ganhar aquelas eleições. Porque a gente tem isso. Tem gente que tem outros, são gênios em outros aspectos, em cálculo matemático, em habilidades físicas, motoras, né, digamos assim. E o Samuel, então, ele teve de Deus essa licença de ouvir absurdos ainda pequeno, porque ele iria ter tempo para crescer e discernir a palavra do Senhor. Por isso que, neste caso, Deus que não violenta as consciências, em relação a alguns ele vai quebrar protocolos, porque esses alguns terão um ministério profícuo. E aí, cada um saiba da sua vocação diante de Deus. A quarta e penúltima coisa que a gente tira desse capítulo 3 de Samuel é que a iniquidade de Eli, porque aqui vai dizer assim, Deus diz para Samuel, pela iniquidade que ele bem conhecia, ou seja, o Eli não era considerado diante de Deus um inocente. Veja o vídeo anterior que eu vou deixar o link aí para você assistir, como que Deus tratou Eli com rigor, porque o Eli bem conhecia qual era o pecado, a iniquidade, qual era a iniquidade dele, que os filhos dele se comportaram de forma execrável e ele não os repreendeu. Ele queria ser bom pai. Ele honrou mais os seus filhos do que ao Senhor que lhe confiou um ministério e toda uma geração. Aí, essa iniquidade dele vai encontrar o seu ápice na indiferença, porque lá embaixo, quando ele vai perguntar para Samuel, o que o Senhor te falou? Aí o Samuel conta tudo para ele e olha a resposta resignada de Eli. É o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Ou seja, é a versão mais trágica de alguém que ficou anestesiado pelos próprios pecados. É saber que Deus falou, é saber que a palavra é pesada, é saber que há até chance de arrependimento, mas fala assim, foi o Senhor que falou, ele faça o que ele achar que deve fazer. Aí é triste, o cara assina a própria sentença. Então a iniquidade de Eli, isso pode acontecer comigo e com você, ela acaba sendo aperfeiçoada no pior sentido na nossa indiferença. É gente que conhece tanto do Senhor e vai banalizando. Né? Vai banalizando, igual estão fazendo aí agora com o pastor Ed René Kivitz, que pregou uma palavra maravilhosa sobre a carta de Paulo a Filemon. Aí, esses homens que já não estão mais nem aí para a boa nova do Evangelho, eles se apegaram às letras. Então, agora já estão chamando ele de herege. Né? Quem acompanha o Ed René e os saduceus teológicos estão vendo aí que os saduceus estão escandalizados pela palavra maravilhosa do Evangelho Eterno que o Ed René Kivitz pregou. São os Elis.
que ficam indiferentes em relação a Deus, mas eles escondem essa indiferença, porque é gente que não ora, é gente que não tem comunhão com o Espírito Santo, eles escondem essa indiferença acusando o Ed Renekiewicz de herege. Tomara que o Ed Renekiewicz haja igual o profeta Samuel. Eu estou seguindo o meu caminho porque eu sei quem fala comigo. Né? E por último, a palavra era rara, mas Deus estava em Samuel, porque o primeiro versículo diz assim: naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Mas termina assim: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Olha, Deus ausente, mas Deus presente. A palavra do Senhor é rara, mas o Senhor continuava em Israel porque ele estava falando com Samuel. E ele passou a falar por meio de Samuel. Ele passou a se estabelecer por essa comunhão que o profeta Samuel tinha e promoveu no povo. Então, fique com essas verdades. Não desista da sua fé. Por mais que a realidade pareça sombria, quem não conseguir entender isso, que o Senhor está presente, mesmo que ele não esteja no sentido macro, alguns até são recolhidos pelo Senhor. Mas o convite para mim e para você é: o mundo parece estar acabando, mas seja como Samuel, esteja no Senhor, continue invocando o Senhor, continue contando com o Senhor, porque Ele pode estar ausente da nossa cultura e da nossa geração, mas Ele está presente em mim e em você, e é disso que Ele faz questão. Ele quer estar presente em você. Mesmo que isso tudo aí externamente vá ter que acontecer, ande com o Senhor, ande na presença do Senhor, faça valer o Senhor em você. Não é se impor sobre os outros, mas é se impor sobre os seus desejos. Olha, eu vou buscar o Senhor nesses tempos onde eu sou tentado ou a não buscar a Deus, ou a buscar a Deus por questões político-ideológicas. Não! Eu quero buscar ao Senhor. Eu quero ser a profecia em pessoa. Eu quero ser comunhão em pessoa. E quero que quem está em trevas encontre luz em mim. Todo aquele que o Senhor quiser trazer a mim. É isso que esse texto de Samuel traz para mim e para você. Que o Senhor te abençoe. E a gente vai falar no vídeo 4, sobre o capítulo 4 no próximo vídeo. Se você gostou dessa mensagem, compartilha, dê o seu like, se inscreva neste canal, visite a playlist de Samuel, visite a playlist de Deuteronômio, de Josué, de Juízes, de Ruth e também de Samuel. E aperte o sininho para você receber as notificações. Que o Senhor te abençoe.